Graças e paz, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Que bom, muito bom. Muito bom saber que vocês estão bem. Estava ali já no compartilhamento da saudação do Fernando com o Robson. E é interessante porque quando nós agradamos a Ele, nós nos tornamos agradáveis aos outros. Quando as pessoas enxergam essa empatia, essa paz, essas características de Cristo se manifestando através da gente, elas começam a perguntar: como é que faz para ser assim? Eu quero isso aí. E é aí que nós falamos que às vezes eu não preciso ler de Gênesis a Apocalipse, eu não preciso cantar louvores, eu não preciso dizer absolutamente nada, porque como cheiro suave onde eu passo exala a presença de Cristo. E as pessoas vão começar a perguntar: o que tem em você, que você está passando por tantas coisas, mas eu não vejo você triste, eu não vejo o seu semblante caído. E aí nós vamos apenas responder: eu tenho Cristo, eu tenho a verdade, eu tenho o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. É muito bom estar aqui, queridos. E vamos falar que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Quem aqui está estudando? Faculdade, escola, creche, jardim, maternal, pós, mestrado. Eu queria dizer para vocês que todos nós estamos matriculados em uma universidade. Se você não tinha tomado conhecimento, não se lembrava, mas nós vamos lembrar de algumas coisas. E todos nós estamos matriculados em uma grande universidade. E essa universidade, ela não é como qualquer outra. Ela é a melhor de todas. Ela é melhor que USP, que Unesp, que Harvard, que qualquer uma. Essa universidade, ela é bem diferenciada, ela não é como as outras. E aí você pode estar se perguntando: mas em que momento eu me matriculei? Como eu estou matriculado? Que curso que eu estou fazendo? Em que momento que eu estou? Essa universidade, ela não é como as outras, que tem toda uma burocracia, toda uma papelada. Você não precisa apresentar xerox disso, xerox daquilo, foto daquilo outro, atestado de antecedentes. Você não precisa de nada disso. Quando você se matriculou nessa universidade, você recebeu um livro, que ele serve como manual de instrução e é todo o seu material didático para todo o curso. E aí você fala: Fábio, mas eu não lembro, como que foi isso? Abra sua Bíblia em João 14, Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6. João 14, verso 6, que diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este foi o termo de adesão ao contrato desta universidade. Um dia falaram isso para mim e para você: olha, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E a partir do momento que esta palavra ardeu em meu e no teu coração, e nós aceitamos Ele como único e verdadeiro Salvador, automaticamente nós fomos matriculados na Universidade do Reino. E aí você diz: poxa, Fábio, mas me fala mais sobre isso. Que curso que eu estou, como que está, qual é o comprovante que eu tenho, como que eu fiquei sabendo que a minha matrícula foi feita? O curso é gratuito, porque o diretor-geral já pagou um preço na cruz. Você não tem que pagar mais nada, só tem que se dedicar a estudar, e buscar, em conhecer, em se aprofundar, para que um dia nós estejamos em um lugar. E aí é interessante que essa universidade, ela tem vários campos aqui na terra.
mas a matriz é no céu. A secretaria é no céu. E como faz para falar com a secretaria? Entra no teu quarto, fecha a porta, que o Pai que está em secreto, Ele vai te ouvir. Qualquer problema que você tiver, fale com Ele. E aí você fala: Fábio, mas e como eu sei que eu estou matriculado de verdade? Quando nós aceitamos essa palavra de João 14,6, a Bíblia nos garante que o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa universidade, ela tem um controle com todos nós, e o teu nome está escrito lá. Não precisa eu nem você ver, mas tenha certeza que o teu nome já está lá constando a sua matrícula ativa. Glorificado seja o nome de Jesus. E para que possamos entender um pouco mais sobre isso, queridos, nós sabemos que cursar alguma faculdade, algum curso, alguma matéria, alguma disciplina, nos traz muitas coisas, tanto para conhecimento quanto dificuldades. E nessa universidade do reino, existem inúmeras disciplinas, mas as duas primeiras matérias, as duas primeiras disciplinas que nós aprendemos nos primeiros semestres de vida, são duas matérias. A primeira é quando nós entendemos, a primeira matéria é quem Ele é, e a segunda matéria é quem eu sou. E a partir do momento que você vai se aprofundando, entendendo a primeira matéria de quem Ele é, a segunda vai ficar muito mais fácil de você entender quem eu sou, quem você é. Mas para que eu possa entender quem eu sou, eu preciso saber quem Ele é. Glória a Deus. Toda matéria, ela tem o seu referencial teórico, tem aquele autor que é específico daquela matéria. Este livro que nós recebemos, ele tem um único autor, inspirado por um único autor, mas ele tem vários personagens que nos ajudam na construção e na caminhada dessa universidade. E aí nós vamos caminhando e entendendo. A primeira matéria, como eu disse, nós vamos entendendo quem Ele é. E quando eu entendo, eu vou estudando esse livro, esse material didático, quando eu entendo que Ele diz que Ele é o pão da vida, eu entendo que eu sou nele uma pessoa que não passará necessidades, que não passará fome, porque Ele é o pão da vida, Ele é o meu pão, é o meu sustento. Quando eu entendo, quando ele diz que eu sou a luz do mundo, eu entendo que nele não tenho trevas, nele eu começo a andar com Ele e refletir sobre tudo o que Ele tem de bom. Quando eu entendo nele, quando ele diz que eu sou o bom pastor, eu entendo que nele eu tenho cuidado, entendo que nele eu sou bem querido, eu sou um filho amado. Quando eu entendo que Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, eu entendo que pode passar o que for, mesmo que haja morte, nele eu tenho vida. Mesmo que haja decepções, mesmo que haja todas as frustrações possíveis, nele eu sou mais que vencedor. Eu sou aquele que, quando entendo que sou filho, tenho o cuidado do Pai eternamente. Quando eu entendo que Ele diz, eu sou a videira verdadeira, eu entendo que nele eu estou enxertado e que tudo que flui em mim vem dele. Tudo que tem de bom em mim vem dele. E aí, dentro dessas matérias, nós vamos aprendendo outras. Porque quando eu começo a entender quem Ele é, eu começo também a aprender sobre uma matéria chamada dependência. E aí eu vou entendendo também que quanto mais eu entendo o que é ser dependente, mais eu vou experimentando o que é a providência de Deus. Quando nós vemos ali Abraão, no seu chamado ali, ele ignorou ali a tua parentela, ouviu a voz do Senhor e começou a caminhar. E os irmãos sábios bem conhecem a história. Quando ele chega no ápice ali, eu acho que no clímax da história dele, quando Deus pede o sacrifício do seu filho, e ele apenas obedece, prepara tudo. E aí é interessante a fala dele: olha, nós vamos subir e adorar e nós voltaremos. Porque quando eu começo a me aprofundar em conhecer quem Ele é, eu começo a entender que mesmo em qualquer dificuldade, a providência vai chegar, no tempo dEle, na vontade dEle. Então, queridos, nessa universidade, nessa escola que nós
nos dispomos a estudar, a se aprofundar, nós temos grandes lições, e uma delas é que eu só experimento níveis profundos de providência de Deus quando eu entendo os níveis profundos de dependência nele. E aí nós vamos caminhando e vamos aprendendo outras matérias com outras pessoas, com outros personagens. Tem uma história muito bonita, muito interessante, em 2 Reis, capítulo 5, que ela fala sobre Naamã, sobre aquele chefe da guarda, sobre aquela pessoa tão conhecida, tão cheia de cargos, de status, mas lá diz nos primeiros versículos, ele era isso, porém leproso. E às vezes nós estamos numa caminhada com Cristo, e nós somos os cantores, nós somos os músicos, nós somos os pregadores, nós somos os evangelistas, nós somos tantas coisas, mas infelizmente em algumas áreas ainda vem uma vírgula e diz, porém leproso. Ah, mas eu faço isso, porém leproso. Mas o interessante é que quando nós nos aprofundamos em conhecer que Ele está disposto a curar a minha e a tua lepra, a curar tudo aquilo que ainda impede de estarmos na totalidade com Ele, alinhados num propósito com Cristo. E olha que interessante, porque aquela menina que foi levada escrava para ajudar a esposa de Naamã, ela tinha todos os motivos do mundo para não falar nada, para não querer nada, para simplesmente ali desempenhar o seu papel, mas ela viu aquela necessidade do seu senhor que estava ali com lepra, e ela disse para a esposa dele, olha, se ele conhecesse ali o profeta que está em Samaria, ele seria curado. E aqui a gente aprende, querido, que quando nós nos aprofundamos em conhecer Ele, nós começamos a ter uma sensibilidade sobrenatural, porque aí nós começamos a entender que o problema do outro às vezes é mais urgente do que o nosso. Nós começamos a passar por cima dos rancores, das mágoas, das decepções, e começamos a priorizar que o mais importante é que Cristo habite na vida das outras pessoas também, assim como habita na minha. A partir do momento que nós entendemos isso, começamos a nos jogar de verdade, falando, Senhor, eu quero saber quem o Senhor é, eu quero saber quem eu sou em Ti. Essa sensibilidade ela vai aflorando. Aquela menina, ela começou a pensar isso, porque, pense bem, querido, se você fosse arrancado da sua casa, sem perguntar o porquê, deixado a sua família para servir como escravo em uma outra cidade, qual o sentimento que você iria nutrir por essas pessoas? Mas naquele momento ela enxergou a necessidade de Naamã e disse, não, eu tenho que passar por cima disso, porque ele precisa mais do que eu. Ele não conhece o Deus que eu conheço, ele não conhece o Deus deste profeta, ele não conhece o Deus dos meus pais. E aí eu aprendo uma coisa, porque a Bíblia não diz o nome dessa menina. Em alguns lugares que o Senhor vai te enviar, você não vai precisar nem se apresentar, porque o mais importante é que Ele saiba o nome de quem te enviou. Eu não preciso me apresentar, é preciso me preocupar com a importância de que os outros vejam quem me enviou. Se Cristo está sendo exaltado, se Cristo está sendo percebido, glórias ao nome dEle, é isso que importa. Caminhando nas histórias, nós vemos que quando nós entendemos quem Ele é, à medida que nós vamos entendendo que Ele é, proporcionalmente, nós vamos crescendo em graça, conhecimento e ousadia. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego ali, eu acho particularmente muito interessante, muito linda, porque intimidade com Deus gera ousadia. Você tem noção do que, se fosse hoje o regime militar, e fosse dito um decreto, que qualquer um que falasse de Jesus, de Deus, se fosse colocado lá na Praça da Sé, lá no marco, toda vez que tocar a buzina, vocês têm que adorar esse marco aqui. Toda vez que tocar um sinal, vocês vão ter que adorar. Como se fosse os muçulmanos, deu o horário, onde eles estão, eles param o que estão fazendo e vão fazer as suas orações. Imagine se hoje fizesse isso com a gente, sabendo que se não cumprir, morreria. Será que realmente nós demonstraríamos esse amor, essa convicção de que servimos a um Deus vivo?
esses três, eles ouviram esse decreto, tocaram os pífaros, as buzinas, e eles não se dobraram diante daquela estátua. E o rei ficou ensandecido. Mas como? Chamaram eles e disseram: mas vocês têm certeza que é isso mesmo que vocês vão fazer, que vocês fizeram? Vocês acham que o Deus que vocês servem pode livrar isso? Pode livrar vocês de uma fornalha? E aí eu vejo a ousadia deles. Meu Deus do céu. Eles disseram: rei, quanto a isso nós não temos necessidade de te responder. Eu não preciso te responder se meu Deus vai me livrar ou não. Se Ele quiser, Ele vai me livrar. Se Ele não quiser, mesmo assim nós não vamos nos dobrar aos deuses que você impôs. Gente, é um nível de intimidade, de ousadia fenomenal. E aí serve de lição para a gente. Qual é o nível de intimidade que eu tenho com Deus hoje? Qual é o nível de ousadia que eu tenho hoje? Porque às vezes nós nos dobramos às coisas do Facebook, às coisas do celular, às coisas da TV, às coisas do emprego, da faculdade, às intrigas às vezes familiares. Nós nos dobramos a tantas outras coisas, sem risco de morte. Apenas o risco de ferir o nosso ego, o risco de talvez não ser satisfeito naquilo que nós tínhamos planejado. Nós deixamos essa postura, essa posição de filho por várias coisas. A história de Moisés, ela também nos faz pensar em muitas coisas. Ali, quando houve um decreto que todas as crianças, os meninos teriam que morrer, porque na época o faraó estava com medo, porque o povo de Israel estava ficando muito grande, e se de alguma forma eles se alinhassem a alguns inimigos, eles poderiam certamente perder pela quantidade de pessoas. Mas as parteiras decidiram que não iriam matar aquelas crianças. E aí nasce um menino, filho de Joquebede, e ela esconde aquele menino por 3 meses. E depois, não tendo mais como escondê-lo, ela faz aquele cesto, unta aquele cesto com piche, com betume, põe aquele menino na cestinha e põe a descer no rio. E pede para sua irmã, que muito provavelmente seja Miriam, para que acompanhe aquele menino até onde ele iria. E eu imagino aí a confiança, a ousadia, o comprometimento, o entendimento de Joquebede de quem era Deus, de quem era o Deus de Israel. Imagine o que é para você hoje, pai, mãe, ou algum ente querido que você tenha, deixar ele ir no rio, sem saber o que vai acontecer. Mas é interessante que mesmo com aquela dor, com a coragem que ela teve, ela manda Miriam ir acompanhar. E aí eu fico pensando, o que passou pela cabeça de Miriam? Mas minha mãe endoidou. Como que ela pode mandar meu irmão no rio? E ainda em choque com aquela informação, acho que ela falou, pirou de vez. E o que eu vou ajudar acompanhando ele? Ela quer que eu veja a morte do meu irmão? Imaginando aqui, eu acredito que Moisés ali descendo, ele não tinha esse nome ainda, mas aquele menino descendo no cesto, Miriam acompanhando de longe. Eu acho que Joquebede voltou para sua casa e foi orar. Eu acredito que ela foi interceder. Eu acredito que ela foi falar no secreto com o Deus de Israel, dizendo: o Senhor me deu esse filho, e se for da tua vontade, que ele volte. O Senhor sabe de todas as coisas. E aí eu imagino Miriam andando e o menino correndo, e ela fala: meu Deus do céu, minha mãe endoidou, meu irmão vai morrer. E quando de repente a filha de Faraó, suas criadas estão se banhando ali, estão ali no rio fazendo algumas atividades. E aí elas encontram aquele menino. Mas aí, olha como é importante o exemplo que nós damos para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso lado, e como o ambiente transforma, e como as pessoas olham para a gente e compartilham também daquilo que nós estamos mostrando. Porque em um instante Miriam podia estar com todos esses conflitos na sua mente, mas quando aquela filha de Faraó pegou a criança, ela teve ousadia. Imagine ela já chegando do lado assim: eu acho que você vai precisar de alguém para cuidar dessa criança. Eu tenho certeza, queridos, que a
filha de Faraó, na hora que ouviu isso, ela olhou para Miriam e falou assim: justo, justíssimo. Gente, vocês têm noção da ousadia, da criatividade? Ela acabou de pegar um menino, ela já pulou na frente e falou assim: olha, vocês vão precisar de alguém para cuidar dessas crianças. E aí eu imagino agora a Miriam voltando, chorando, gritando: mãe, mãe. E Joquebede sai ao encontro dela. O que foi? Ela vendo Miriam chorando, achando que já tinha acontecido o pior. Mas aí Miriam começa a gritar: deu certo, o milagre aconteceu, deu certo, ele está vivo. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que a minha e a tua dificuldade, os nossos problemas, literalmente, lança o teu pão sobre as águas, porque o milagre há de acontecer, porque nós acreditamos nesse Deus vivo. Moisés cresce e passa várias fases, e passa por deserto também. E nessa universidade do reino, o deserto é um dos campos de estágio. E como nós bem sabemos, para se concluir algum curso, os estágios são obrigatórios. Não tem como fugir do deserto, queridos. Nós precisamos passar. Quem aqui já passou, glórias a Deus. Quem não passou, é certeza que você vai passar, não tem como fugir. Ah, mas eu já passei uma vez, talvez passe outra, porque cada matéria tem um estágio. Mas é muito bom passar pelo deserto, porque o deserto é lugar de alinhamento com Deus. E sabe por que é bom passar pelo deserto? Porque na universidade, em qualquer curso, você só vai para o estágio prático quando você foi aprovado na teoria, nas provas. Não tem como ir para o estágio se você ter pendência. Então, se você está em algum deserto hoje, glorifica a Deus, porque você está crescendo nele. Glorifica a Deus, porque o curso está seguindo como Ele planejou para mim e para a sua vida. Deserto às vezes é um lugar de solidão, é um lugar que raramente tem água, é um lugar difícil de se caminhar. Mas é no deserto, no nada, que a gente vê Deus provendo tudo. É no deserto que a gente vê que quando tem frio, tem coluna de fogo, quando tem sol, tem a nuvem, quando tem alguma dificuldade, no tempo certo o Senhor provê. Deserto representa dificuldade, representa essas etapas difíceis da nossa vida. E todo mundo passa, independentemente se ela acredita em Deus ou não. Se, porém, ela quer passar com as próprias forças ou com a ajuda de Deus. Deus guiando essas pessoas quando estão passando pelos desertos. E há uma grande diferença quando nós estamos no deserto querendo passar com as nossas forças e quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Quando nós olhamos a história de Saul, ele foi escolhido pelo povo, porque o povo pediu a Deus a um rei. Viu que todo mundo tinha um rei e nós queremos também. E aí escolheram Saul. Dentro de tudo que o Senhor queria, era uma outra pessoa, mas naquele momento Deus tinha aprovado Saul. E aí Samuel passa algumas orientações para ele: olha, volte pelo caminho que você veio, as jumentas do seu pai já foram encontradas, você vai encontrar fulano e beltrano, ciclano depois, você vai profetizar, vai acontecer tudo isso. E conforme tudo Samuel falou, tudo aconteceu. Aí ele disse: porém espera 7 dias, porque eu vou voltar, nós vamos oferecer o holocausto e ali haverá a confirmação. Deu 7 dias, Saul olhando no relógio, Samuel não vem. E aí o povo começou a ir embora, e aí é como se fosse a cerimônia de posse de Saul. E aí quando a gente deixa o ego falar mais alto, imagine que hoje é a cerimônia de posse muito importante da sua vida, e os convidados começam a ir embora. E aí a gente tem que dar um jeito. E aí Saul tentou dar um jeito e começou a fazer os sacrifícios. Assim que ele começou, Samuel chega. E aí Samuel reprova tudo o que ele fez, como Deus assim reprovou. Ele disse: o Senhor tinha tudo para confirmar o seu reino hoje, para todo sempre, e você fez isso. O reinado de Saul não durou uma semana. Uma semana. E às vezes aquilo que Deus coloca sobre a nossa vida, a gente não tem a sabedoria de esperar o tempo certo, e aquilo que era para durar toda a eternidade não dura uma semana. E às vezes a gente acaba
culpando a Deus, sendo que a consequência é nossa. Ontem aqui nos Jovens Conectados, eu falei sobre uma pesquisa, vou compartilhar com vocês. Certa feita foi feita uma pesquisa em uma universidade sobre os efeitos colaterais de um medicamento. E fizeram 2 grupos para que essa pesquisa fosse feita. Um grupo estava tomando literalmente o medicamento. Um outro grupo estava tomando apenas o placebo, uma pílula com farinhazinha, como se fosse. Mas existe um contrato que todos os participantes assinaram e ficaram sabendo dos efeitos colaterais. E aí, uma vez, uma moça passou muito mal, e ela teve todos os efeitos colaterais do medicamento. Só que os pesquisadores sabem quem era o grupo que tomava verdadeiramente o medicamento e quem tomava o placebo. E essa moça que passou mal, ela tomou o placebo, ela não tomou o medicamento. Tem noção do poder da nossa mente? Ela leu todos os efeitos colaterais. E como eu disse ontem, o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós estamos inseridos dentro de um grupo que louva, que canta, que prega, e nós reproduzimos os mesmos comportamentos, mas nós não estamos tomando da dose certa, que é Jesus Cristo. Às vezes nós estamos fazendo tudo o que um cristão faz, mas internamente nós não estamos conectados com Ele. Nós estamos apenas reproduzindo o que estamos vendo, o que no dia a dia está acontecendo. E nessa universidade não é isso que ensina. Ela ensina que para que eu entenda Ele, eu me entenda, eu tenho que estar 24 horas por dia conectado nele. Eu tenho que estar 24 horas por dia tomando dessa dose chamada palavra viva, palavra de Cristo, palavra do Deus Pai. Como eu disse, Saul representa a pessoa que passou pelo deserto e quis agir pelas próprias forças. E aí você fala, mas Fábio, então se eu decidir Deus guiar os meus passos, o que vai acontecer? Jeremias 17, do versículo 5 em diante, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Quando eu caminho pelo deserto, guiado por Deus, eu não me perturbo, eu não me desespero, e mesmo com toda a sequidão que há no deserto, eu não paro de dar fruto, porque eu estou enxertado nele. Não existe a possibilidade de travarmos, de termos efeitos colaterais quando estamos conectados nele. No deserto, falando de deserto literal, existem várias tempestades de areia. E é interessante que quando acontece isso, porque na maioria dos desertos existem lençóis nas profundidades que tem água. E é quando vem essa tempestade de areia, que ela passa por um determinado lugar do deserto, ela abre aquelas fendas e em alguns lugares a água começa a brotar. Então não se preocupe quando você estiver no deserto, as coisas complicarem, apertarem mais e viram a tempestade. Quando você estiver na tempestade, glorifique a Deus, porque quando ela passar, a água vai começar a brotar. Você vai começar a revigorar as suas forças e vai continuar caminhando, porque o propósito é passar pelo deserto, não é morrer no deserto. Moisés passou pelo deserto e Paulo também passou por um deserto. Moisés sai do deserto com toda a cultura que ele adquiriu no Egito. Moisés sabia falar de tudo, sabia coisas da medicina, sabia muitas coisas. E ele sai do deserto reconhecendo quem ele é em Deus e diz: eu não sei falar nada, eu não sei falar. Paulo dominava todas as leis, era top, era o melhor, aprendeu com o melhor. Ele vai para o deserto, quando ele volta ele fala: dos pecadores eu sou o mais miserável, eu sou o pior de todos.
Ou seja, quando nós nos aprofundamos em conhecer Ele, estamos conhecendo a nós, nós admitimos que sem Ele nós não somos nada, nós não sabemos falar, nós somos miseráveis, somos pecadores, mas entendemos também que quando admitimos isso, a graça redentora de Cristo nos invade, nos revigora e nos coloca de pé para caminhar quantos estágios for preciso, quantos desertos for preciso. E é interessante que falando de escola, de universidade, tem uma época boa aí que são as avaliações, as provas, né? E aí eu fico pensando, levanta a mão de novo quem falou que estuda. Vocês levam um caderno para a escola? Canetas, livros? Graças a Deus que hoje tem gravações, YouTube, tem internet. Mas por que a gente não traz caderno para cá também? Quarta-feira tem um nome estudo, mas hoje também nós estamos aprendendo. E aí você vai e fala, não, mas lá em Lamentações 3:21, se eu não me engano, diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Queridos, Deus pode sim ter o poder de fazer você lembrar das coisas, mas Ele vai fazer você lembrar daquilo que você já conhece. Porque se Ele te falar uma coisa que você não conhece, não é lembrança, é revelação. Traga os cadernos, traga as canetas. Vai falar, mas Fábio, eu tenho dificuldade. Quem aqui já nasceu lendo, sabendo escrever, já nasceu dominando tudo? Ninguém. Ah, mas eu não tenho um costume. Por isso mesmo, nós estamos te convidando a começar a ter esse costume. Anote no celular, anote no caderno, anote na Bíblia, anote em algum lugar. Porque eu tenho certeza que um dia você vai estar numa condição não tão boa, como nós todos os dias às vezes podemos passar por isso. Mas quando você abrir a palavra do Senhor, Ele vai te dar um entendimento e vai ter uma anotação. Aí você vai lembrar daquele dia. Aí você vai falar, nossa, aquele culto eu me alegrei. Aquele culto foi aquele dia que Ele me prometeu que quando eu estivesse com dificuldade Ele estaria comigo. Não deixe de estudar, não deixe de se aprofundar, não deixe de se dedicar. E não adianta, queridos, olhar para o irmão no dia da prova e querer colar. É igual prova de concurso. Cada um recebe uma prova diferente. Aí às vezes o irmão está respondendo lá sobre o que é adoração, você vai copiar, sendo que a sua resposta é falando como eu sou. Não vai bater as respostas. Olhe para o teu irmão, utilizando a sensibilidade que Cristo colocou em você, e perceba nele o que está exalando de Cristo, porque isso nós devemos copiar, isso nós devemos imitar, porque o que vem dele é tudo de bom, tudo vem dele. E aí existem coisas, quem já estudou e está estudando sabe, existem matérias que às vezes o professor, para começar, ele precisa que todos da sala estejam no mesmo nível. Então, bora entrar no secreto e correr atrás do nosso alinhamento individual, porque tem coisas nos coletivos que Deus precisa estabelecer e mostrar para a gente, que depende de mim e de você estar alinhado no nível certo individual. Às vezes, Deus quer ministrar algo aqui, como se fosse para pós-graduação, mas nós ainda estamos no maternal. Nós precisamos correr atrás, ainda há tempo, ainda há esperança, porque Jesus nos ensinou que quando se passa pelo deserto, se vence todas as coisas através da palavra. É através dele, do verbo vivo que desceu do céu. Quando Cristo foi tentado, Ele venceu todas as tentações através da palavra. E não existe mágica, não existe cortar caminho, queridos. Existe um único caminho que é Cristo, e Ele é a palavra. E por que tudo isso? Porque dele nós viemos, por Ele aqui estamos, e para Ele voltaremos. E quando acreditamos nisso, não tem como pensar em outra coisa senão crescer em graça e em conhecimento, em aprender mais, em buscar mais. Nos é dada a oportunidade de mudarmos, nos é dada a oportunidade de crescermos,
Porque depois talvez ficamos a pensar como um adolescente, um jovem, um adulto que começa a refletir da sua vida e fala: poxa, hoje eu não falo inglês porque o meu pai não tinha condições. Hoje eu não tenho uma faculdade, eu não estou mais estruturada porque meu pai não teve condições. Mas aqui é diferente, porque o nosso pai tem condições de te dar tudo do bom e do melhor quando nós estamos alinhados nele. Nós temos condições de sairmos deste mundo com um pós-doutorado, porque estamos alinhados nele. Nosso Pai tem todas as condições de nos colocar como diferenciais neste mundo, para que o nome dele seja glorificado. Por que eu insisto e quero que eu e você, na sala não tem aquele às vezes que entendeu melhor a matéria e começa a ajudar um amigo do lado? Vamos nos ajudar, vamos colocar em prática essa união. Sabe o porquê, queridos? Porque tem um dia muito especial para quem termina algum curso, e no nome de Cristo eu estarei lá nesse dia, e eu quero ver você na nossa formatura lá no céu. Na formatura é lindo, é um momento de comemoração, é momento de alegria, e tem algumas homenagens na formatura. Por isso eu peço para mim e para você: não desista desse curso. Não pare de estudar, não saia dessa universidade, porque a universidade do reino está com matrículas abertas e as rematrículas também. Volte. Ah, mas eu parei há muito tempo. Não tem problema, independentemente de qual área, volte, porque o Espírito Santo, ele é especialista em nos atualizar, em colocarmos no lugar quando nós queremos. E nesse dia de formatura está lá o nosso paraninfo, chamado Espírito Santo, que tem a importância de nos aconselhar durante toda a caminhada, todo o curso. Estará lá na mesa o nosso homenageado patrono, chamado Jesus Cristo, aquele que é referência para a gente, aquele que nos foi exemplo em toda a nossa caminhada. E certamente no centro da mesa estará o diretor-geral, o reitor, o mantenedor, o criador desta universidade, chamado Deus vivo, que estará lá para nos abraçar, para entregar o nosso diploma e dizer: parabéns, você se formou, bem-vindo. Eu quero ver você nessa formatura, eu quero ver a tua família, eu quero ver este bairro, eu quero ver esta nação. E o mais interessante é que quando chega a época da formatura, todo mundo fica preocupado porque é muito caro, mas mais uma vez não precisa, porque o reitor já pagou o preço. É gratuito. E aí brasileiro tem um costume de não valorizar aquilo que é de graça, né? Precisa de empurrão, precisa pagar, e às vezes mesmo pagando não vai. É complicado. Mas por isso que nós temos que aceitar Ele e entender quem Ele é. Porque pelas nossas vontades nós nos comportamos assim. Mas quando a vontade deles impera nas nossas vidas, nós não somos mais como são taxados por aí. Nós somos diferentes. E o bom de ser filho é isso. Porque Cristo vai vir buscar os filhos, não os crentes. Que crente até o diabo é, querido. Jesus vai vir buscar os filhos, a noiva. Amém? Você também quer estar comigo nessa formatura? Glorificado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe.